Boa tarde a todas e todos. A gente vai falar hoje sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil é um termo clássico, né, que a gente tem que discutir, né, se o termo está correto ou não, se é adequado ou não falarmos em descobrimento. Na verdade, o termo descobrimento já tem sido criticado há muito tempo, né, por várias pessoas. Em geral, se comenta assim, não, o problema de usar o termo descobrimento do Brasil é porque a população indígena já conhecia o Brasil. Mas esse não é um bom argumento, na verdade. Porque o problema nosso é que o Brasil não é um dado da natureza. O Brasil não existe, né, pela natureza. O Brasil é uma construção, né, é o resultado de um processo histórico a partir da chegada dos portugueses nesse território. Então, na verdade, não existia um Brasil para ser descoberto. Então, nem a população indígena conhecia, porque não existia, nem os europeus. Então, o Brasil não foi descoberto, ele foi construído, digamos assim, né, ou se conformou a partir da chegada dos portugueses. Em geral, o problema dessa concepção de descobrimento, né, em relação aos países, ela está ligada ao problema do território. A gente tende a pensar o Brasil, pensar sempre o mapa do Brasil. Então, quando a gente pensa o mapa do Brasil, o erro que acontece é projetar esse mapa no passado, como se tudo que acontecesse onde hoje é o Brasil fosse parte da história do Brasil. Então isso aí é o problema que as pessoas têm dificuldade de compreender. Fala muitas vezes que, por exemplo, o Vicente Pinzón, que é um navegador espanhol, teria chegado primeiro ou antes do que o Cabral no território do Brasil, porque o Pinzón um pouquinho antes passou pelo que seria hoje o Amapá. Então, como eu estava falando, vamos dizer assim, se os fenícios, se os marcianos, ou se o Pinzón passou antes do Cabral, é absolutamente irrelevante para a história do Brasil, porque a história do Brasil, como nós entendemos, foi uma construção a partir da chegada dos portugueses, né? E o mapa que a gente conhece do Brasil é o resultado de um processo também de luta entre a população indígena, os portugueses, os espanhóis, outros povos europeus. Então esse mapa não era um dado, né? Em 1500, qual que era o mapa do Brasil? Nenhum, né? O mapa atual é o resultado de longo prazo de um processo de conquista, de ocupação do território. E no processo de conquista e ocupação do território, ao mesmo tempo tem a construção do que hoje é o Brasil. Essa construção do Brasil, né, pelos portugueses, ou comandada pelos portugueses, digamos assim, ela vai ser feita também sobre a partir da vitória militar portuguesa sobre a população indígena. Então, assim, o Brasil será construído a partir do século XVI, a partir dessa vitória militar, né, em relação à resistência da população indígena. Então, o processo de montagem do Brasil, tem esse componente de conquista do território, ele não é um processo idílico, é um processo violento, né, em que a população indígena então vai sofrer, né, uma verdadeira hecatombe no litoral do Brasil no século XVI. Por que eu estou falando, né, da população indígena? Porque também uma discussão que se faz na questão do descobrimento os índios não seriam então os primeiros brasileiros? Essa também é uma visão errada. Na verdade, a gente tinha uma população indígena que habitava o território que hoje é o Brasil, formada por milhares de grupos com línguas, costumes próprios, né? Não existia uma ocupação, digamos, fixa do território, existia um certo deslocamento, né? Então não existia nada anterior à chegada dos portugueses que pudesse ser pensado assim como uma unidade do Brasil, né? Independente do termo a ser usado. Então essa ideia de chamar os indígenas de primeiros brasileiros, ela tem esse defeito. Então
Então ela tem dois problemas. O primeiro seria a negação da própria identidade indígena. Então, em vez de a gente pensar tupiniquins, tupinambás, né, ou enfim, dos seus diversos grupos, a gente estaria chamando eles de brasileiros, quando eles não eram brasileiros. Então, acho que o primeiro problema é essa negação da identidade indígena. E o segundo problema é como é que a gente define o que seria o primeiro brasileiro ou o primeiro argentino? Porque da mesma forma que tem para o Brasil, tem para o resto dos países, né? Então, essa definição ela é feita pela fronteira que os europeus estabeleceram no século XVIII. Então, é um outro absurdo, né? Então, a gente deve evitar, né, usar essa ideia que os índios são os primeiros brasileiros. Isso não quer dizer que essa população indígena não tenha sido incorporada ao longo dos tempos ao processo de construção do Brasil. Ela será, né, a gente já falou da violência, esse processo é um longo processo que de certa forma está em curso até hoje de incorporação da população indígena a essa construção, né? Em geral foi um processo muito violento, teve alguns, às vezes por métodos não violentos, mas em geral por métodos violentos, e significou a destruição da população indígena, né, em grande medida com as guerras, com as doenças que foram trazidas, com a exploração do trabalho indígena, com a desorganização da sociedade. Então, claro, o resultado disso é que uma parte dessa população indígena foi sendo incorporada e hoje pode inclusive se identificar como brasileira, né, sem necessariamente abandonar a sua identidade indígena própria. Mas não dá para pensar que eles já eram brasileiros antes da chegada dos portugueses. Não tem sentido nenhum pensar isso. A outra coisa que eu queria falar também sobre os descobrimentos é que tem uma polêmica também se os portugueses conheciam o território da América do Sul antes da chegada do Cabral. Esse é um outro debate que aparece de vez em quando. A origem dessa discussão, né, é quando os portugueses vão negociar com os espanhóis a divisão, né, das áreas de influência no Tratado de Tordesilhas, os portugueses teriam empurrado para o lado da América, né, a linha divisória. Então, de 100 léguas teria passado por 370 léguas e teria, enfim, pego um pedaço do território do nosso território atual. Então a explicação que muita gente dá para isso é que os portugueses fizeram esse deslocamento da linha do tratado porque eles já sabiam do território aqui. Essa é uma explicação insuficiente, ou pelo menos ela não tem comprovação. Não existe nenhum documento que prove o conhecimento prévio português do território na América do Sul atual. Alguém pode falar assim, bom, mas os portugueses escondiam os segredos, né, mantinham em segredo as suas navegações. Sim, é verdade, mas o historiador não está, né, o historiador vai no arquivo da coroa, né, no arquivo do reino. Então a gente conhece os documentos secretos, digamos assim, né? Então não existe nenhuma prova documental desse conhecimento prévio. Todos os documentos que servem para provar uma viagem anterior são documentos muito nebulosos e que aí os historiadores, com alguma imaginação, constroem uma teoria de uma chegada anterior, né? Então, a gente pode dizer que os portugueses, quando eles mudam a linha de Tordesilhas, o que eles estavam querendo garantir era a navegação para o Oriente, porque na época das grandes navegações, a navegação à vela, o caminho para o Oriente não era costeando a África, era se afastando da África por causa do regime de ventos e de correntes. Então era mais fácil navegar longe da África do que perto da África. Então o que eles queriam garantir é que esse retorno, né, do Oriente fosse feito no território sob o controle deles. Então esse era o objetivo. Então não existe nenhuma prova, né, prévia. E o último argumento que a gente podia falar também, né, assim, brincando um pouquinho aqui, né,
a capacidade humana de ficar com a boca fechada é muito pequena. Então, se tivesse tido um descobrimento, provavelmente teria vazado, né? Lisboa era o centro da espionagem na época, né? Os vários países mandavam agentes ali para saber o que os portugueses estavam descobrindo, né? Inclusive, muitos documentos da época foram comprados a peso de ouro e levados para outros países para saber o que os portugueses estavam fazendo, né? Então a gente teria com certeza essa informação por outros caminhos. É muito difícil imaginar que um grupo de marinheiros teria atravessado o oceano, achado um território absolutamente desconhecido, voltado para Lisboa e todos ficarem em silêncio. Então, assim, a gente pode dizer que não existe, assim, até hoje não existe nenhuma comprovação, né, de um descobrimento prévio ao Cabral aqui na América do Sul. Tirando, claro, aquele que eu falei logo no começo do Pison, lá no Amapá, mas aqui, do ponto de vista dos portugueses nessa área do Atlântico, não.